Olá, eu sou Sami Antunes e seja muito bem-vindo ao nosso canal e podcast Saúde Consciência. E o tema de hoje é liberdade. Quem aí assistiu meus vídeos pôde perceber que eu cito com certa frequência esse tema. Mas o que vem a ser essa tal liberdade? Confesso que ao definir o tema não fazia ideia de que se tratava de um assunto nada óbvio como pode parecer se focado somente numa pauta dicionaresca. São tantas ideias, conceitos, correntes filosóficas, depende ainda do tempo, cultura, sociedade, economia, religião e também não religião, se pensada a partir ou para fora do ser humano, de forma mais concreta ou abstrata, seja como for, a liberdade é uma das grandes questões da humanidade. Então proponho aqui uma volta pela história da liberdade em duas viagens, para que, quem sabe, até o final dessa jornada, consigamos fazer uma síntese do que vem a ser essa tal liberdade, ou pelo menos compreendê-la para além do dicionário. A liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou sua omissão, disse Aristóteles. Ele também entendia o conceito da liberdade na interdependência entre ética e política, saberes insociáveis no pensamento antigo. Digo bem antigo, porque referenciando Maquiavel, ética e política nem sempre podem andar juntas. Para ele, o saber coletivo do bom governante não pode acompanhar sua moral individual, ou seja, nem tudo que pensamos ser correto como pessoa e indivíduo pode ser aplicado ao Estado, como por exemplo, numa guerra. Aproveito aqui para fazer um paralelo entre o nosso Brasil de hoje e o admirável Mundo Novo de Huxley. Realidade versus distopia. Onde somos realmente livres? Onde temos consciência, não evidentemente de tudo, mas de diversas mazelas econômicas, sociais, crises, violência, pandemia, fome e mais crises? Ou onde estamos absolutamente anestesiados e não temos consciência alguma, inclusive e principalmente do mal? Conhece-te a ti mesmo. Para Sócrates, o homem se torna livre quando consegue dominar seus pensamentos, sentimentos e a si próprio. Spinoza, bem mais tarde, também desvinculou liberdade de obedecer a afetos. Infelizmente, no tempo de Sócrates, o pensar era um exercício tão e somente para homens livres. Escravizados não tinham direito algum, e por direito entende-se também liberdade, claro. Já Platão concebeu a liberdade individual como a condição que a cada um é dada de dispor de todos os seus bens, adquirir os dos outros e depois de tudo se desfazer, mas sob a tutela do Estado, a quem caberia regular as liberdades através das leis. Não muito diferente, mas diria de forma complementar, pensou Locke, que definitivamente não é o irmão do Thor. No séculos 17 e 18, ele deu o que falar, sendo o pai do liberalismo político e crítico ferrenho do absolutismo. Ele defendeu que todo homem tem 3 direitos naturais e inalienáveis, sendo eles o direito à vida, à liberdade e, para horror de Karl Marx, à propriedade, e que o fundamento do Estado é a liberdade, sendo todos iguais perante a lei. Ele também defendia a teoria do contrato social, em que governantes escolhidos pelo povo deveriam ser depostos pelo mesmo caso não garantissem esses direitos. O estranho é que, lendo Locke, me atinei sobre a parte de escolhidos pelo povo e me perdi novamente refletindo sobre o nosso país, uma vez que a grande maioria dos nossos governantes, vereadores, deputados federais, estaduais, não são eleitos por nosso voto direto, mas pelo sistema proporcional. Então, definitivamente, não são escolhidos em sua maioria por nós, povo. Bem, mas continuando com os também contratualistas, mas contrários a Locke, Hobbes e sua ideia do homem ser o lobo do homem. E sendo este egoísta por natureza, caberia ao Estado absoluto, seu Leviatã, coibir a maldade individual, evitando assim que o homem destrua o próprio homem, o que é uma antinomia do mito do bom selvagem de Rousseau, que acreditava que é a propriedade privada o mal e faz mal. Para ele, o homem nasce livre e agora, por toda parte, está preso a correntes. Ou seja, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe porque essa vem acompanhada de desigualdades. Bom, talvez a maldade humana seja vocacional, ou não.
Quando lemos Becker, um economista estadunidense, a lógica para a maldade humana torna-se um tanto mais plausível em sua teoria. Em suma, ele remete à avaliação racional e não meramente determinista como Hobbes e Rousseau fazem. Com isso, volto a refletir sobre mais uma contribuição de Locke, a de que todos nós temos direito, e isso é lindo, a de que todos nós temos direito de escolher que rumo dar às nossas vidas, desde que não prejudiquemos a liberdade do outro, o que vai ao encontro de Heidegger e sua obra A Essência da Liberdade Humana, e de Kant, que acrescentou ainda que a liberdade e a moralidade são indissociáveis. Talvez por isso aquela frase, ninguém consegue viver kantianamente. Acho que é assim. Mas e o tão exaltado e comemorado livre-arbítrio? Existe ou é tão e somente utópico? Nietzsche, assim como Schopenhauer, criticou o livre-arbítrio e a liberdade cristã descritas por Tomás de Aquino, nos fazendo refletir se nossos atos são regidos por nossa mais pura e genuína vontade ou se essa ideia foi alimentada pelo cristianismo como uma forma de controle do homem, que tem maculado a sua livre vontade pelo temor de uma responsabilização futura. Nietzsche escreveu ainda que ser livre é ser autêntico e sem influências de nenhuma ordem, e que o homem livre é aquele que consegue estabelecer seus próprios valores. Bem, seja utopia ou não livre-arbítrio, como pensar em liberdade e não citar Harriet Tubman e suas célebres frases que nos instigam a pensar ainda mais sobre essa tal liberdade? Eu racionalizei isso na minha mente e existia apenas duas coisas que eu tinha direito: liberdade ou morte. Se eu pudesse não ter uma, eu teria a outra. Libertei 1000 escravos. Podia ter libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos. Mas e a liberdade sob a ótica existencialista? Bem, essa e também a tão necessária liberdade de expressão nós vamos discutir no nosso próximo encontro. Enquanto isso, deixa aí nos comentários qual é o limite da liberdade de expressão para você. Se o que eu falei fez algum sentido, sinta-se livre para curtir. Inscreva-se se deseja receber mais conteúdo que dê vazão à impermanência da sua alma. Um beijo meu e até o nosso próximo encontro. Liberdade para mim é poder viver o meu legado, servir, amar e transbordar para inspirar pelo exemplo outras pessoas, para que também possam construir vidas com um mundo muito mais feliz e próspero, sendo quem são, com uma comunicação natural, espontânea e com muita essência. Agora, falar liberdade mesmo, é só aprender a falar não. Falou não, pronto para tudo. Saber falar não liberta demais, 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 demais. Engraçado que liberdade é uma coisa que a gente preza tanto, mas eu acho que a gente não para pensar, né? Então, pensar no significado de liberdade é uma coisa tão complexa, né? Uma coisa tão ampla, tantos tipos de liberdade, né? Então, acho que para mim liberdade é poder ser quem eu sou, dizer o que eu penso, né? Ou sentir o que eu sinto sem nenhum tipo de amarra, sem nenhum tipo de sem nenhum tipo de privação, né? Acho que liberdade é você poder ser sincero consigo mesmo e com os outros, né? Sem ter que mascarar nada. Acho que liberdade dá para se definir dessa forma. É uma palavra e é algo que a gente preza muito e que abrange tantas coisas, mas acredito que liberdade para mim é isso, é poder ser sincero comigo mesmo e ser sincero com as outras pessoas.